Já aprendeu a guardar dinheiro para investir, mas ainda não sabe como montar e diversificar a sua carteira? Então fica comigo até o final desse vídeo, que hoje é exatamente sobre isso que a gente vai falar: montagem de carteira. Bem, pessoal, se você chegou até aqui, já é o 8º episódio do Finanças na Prática, a nossa websérie que te ensina a montar os seus objetivos, guardar dinheiro, entender sobre os planos de futuro e seus planos de presente. E claro, agora a gente tem que terminar isso aqui falando sobre investimentos. Bem, se você ainda não viu os episódios para trás, eu sugiro que você assista na sequência para você poder entender todo o raciocínio que a gente construiu até aqui, porque agora é a hora que a gente vai falar sobre montagem de carteira de investimentos. Como que você pode selecionar ali um produto de investimento de acordo com os seus objetivos e com a sua necessidade. Isso é importantíssimo. A gente já deu aqui exemplos em outros episódios sobre, por exemplo, como montar a sua carteira ali de reserva de emergência. A gente falou também sobre previdência privada, teve um episódio só sobre isso, que tirava todas as dúvidas, tirava todos os mitos para quem quer investir ali para o futuro e não necessariamente só para aposentadoria. Então a gente veio aqui trazendo ao longo dos episódios várias pecinhas ali do quebra-cabeça para vocês poderem chegar até aqui. Agora, a gente precisa de entender também como que a gente deveria estar diversificando os investimentos. Como que a gente pode estar investindo em renda fixa, em renda variável, como que a gente pode pesquisar e procurar alguns fundos de investimento, quanto que a gente deveria ter do nosso dinheiro, do nosso patrimônio em cada um desses tipos de investimento. E vocês vão perceber que não tem uma resposta pronta, não tem uma única resposta. Isso vai depender muito ali, de várias questões que você tem que trazer para você. Então, algumas delas aqui eu já vou deixar claro. Toda vez que você for investir, você tem que pensar primeiro qual que é o objetivo daquele dinheiro. Então, para cada objetivo, você sempre tem que parar e pensar em algumas coisas. Dentro desse dinheiro, quanto tempo que você vai poder deixar esse dinheiro investido sem poder mexer nele? Depois, qual é o imposto que a gente vai pagar na hora que a gente está investindo esse dinheiro de acordo com o produto que a gente vai escolher? E qual que é o risco que a gente tem também na hora da gente estar fazendo essa escolha? Então, muitas das vezes eu vejo as pessoas falando: eu quero montar uma carteira de investimentos. E às vezes elas querem montar uma única carteira ali, só que elas têm vários objetivos dentro daquele patrimônio todo. Então é comum a gente parar para pensar e falar assim: poxa, mas espera aí, eu queria montar uma carteira para poder fazer uma viagem de final de ano. Eu queria uma outra carteira que fosse ali, por exemplo, para eu comprar um apartamento daqui a 3, 4 anos, uma outra para um casamento. E muitas vezes fica difícil da gente controlar aquele dinheiro todo ali, dentro de uma carteira só. Então, respondendo a essas perguntas que a gente colocou aqui, principalmente ao risco e ao prazo que a gente tem para investir cada um desses valores, você já vai começar a fazer essa distribuição melhor. Então, uma coisa é, como é que eu vou investir de acordo com os objetivos que eu tenho? E a partir do momento que eu já defini esses objetivos, como que eu vou distribuir esse dinheiro ali dentro? Então, a gente já fez, por exemplo, o investimento em reserva de emergência que a gente estava falando lá. Agora eu vou fazer um outro exemplo para vocês aqui. Vamos pensar que eu quero investir para o futuro. Então, vamos colocar um prazo aqui de 5 anos. Eu não tenho nada ali que eu quero para estar usando esse dinheiro nesse momento. Considerando que eu tenho esse horizonte ali de pelo menos 5 anos, eu estou aqui aberto a muito mais tipos de investimento. Por quê? Eu tenho que ver que cada investimento ele vai ter geralmente uma coisa que é muito positiva e uma outra coisa que eu vou ter que abrir mão. Então vamos começar a explicar aqui duas classes principais na hora de investir. Primeiro a gente tem o que a gente chama de renda fixa. Na renda fixa vocês têm que pensar que esse geralmente é um tipo de investimento mais conservador, onde eu estou emprestando dinheiro para alguma instituição financeira e essa instituição está ali geralmente já combinando comigo qual que é a forma de remuneração que eu vou receber por ter emprestado esse dinheiro. Então, necessariamente eu sei exatamente quanto eu vou receber? Não necessariamente você sabe o valor nominal certinho que você vai receber, mas você já sabe a forma como o seu dinheiro vai render. Por que eu digo isso? Porque a gente tem alguns tipos de contratos, por exemplo, num CDB, que é o crédito de depósito bancário,
que você investe nele e ele fala assim com você, olha, se você colocar aqui R$ 100, esse dinheiro vai ficar rendendo durante um ano e você vai receber, por exemplo, 5% mais o IPCA. IPCA é o índice que mede a inflação. Eu não sei exatamente qual vai ser a inflação dos próximos 12 meses no momento que eu faço o investimento. Eu posso ter ali uma noção, uma perspectiva de acordo com o mercado, mas eu não sei o valor exato. O que eu sei exato são os 5% da parcela fixa. Só que ali você está protegido, independente de quanto der essa inflação no ano. Então, geralmente, é um investimento que é recomendado para pessoas ali que podem deixar o dinheiro preso por um tempo mais longo e querem proteger o poder de compra do seu capital, o poder de compra do seu dinheiro. Então, independente se esse IPCA vai vir 5% ou 10% no acumulado de 12 meses, o que importa é o seu dinheiro vai ser corrigido pela inflação e você ainda vai ganhar 5% a mais de rentabilidade em cima desse valor. Então, isso é importante de você saber. Você tem uma outra forma de investimento no próprio CDB que a gente chama muitas vezes de pré-fixado, onde aí sim você sabe o valor cheio de quanto você vai receber. Você vai pegar um CDB e ele vai falar assim, olha, se você deixar esse dinheiro preso aqui por 2 anos, esse dinheiro vai render para você 12% ao ano. Aí sim você já consegue calcular esse valor. Então muita gente acaba escolhendo os pré-fixados por conta dessa previsibilidade ali desse valor. Só que você tem que tomar um cuidado. Por quê? Se a inflação crescer, ela pode comer toda essa rentabilidade que você está tendo ali. Então você tem que pensar quando você vai investir num pré-fixado, se nos próximos meses e anos existe uma chance ali dessa inflação estar subindo também, de acordo principalmente com o que está acontecendo na economia. Então o pré-fixado geralmente ele tem um risco a mais, tá? Porque ele não está variando de acordo com nenhum índice, só que as pessoas geralmente acham que não, ele é mais conservador porque eu já sei quanto que eu vou ganhar nele. Então é importante você comparar e em muitos dos casos, quando a gente vai montar uma carteira, a gente tem um pouquinho de um pouquinho do outro. A diversificação, pessoal, a gente brinca que é o único almoço grátis que a gente tem. A melhor forma de proteger a sua carteira no longo prazo é diversificando isso entre diferentes investimentos. Então vocês viram que eu comecei a falar aqui de renda fixa e falei do tipo do CDB, que é um tipo de investimento aqui de crédito privado, ou seja, que os bancos emitem, ok? E que se você tiver prazo, se você tiver tempo para estar investindo, muitas vezes ele vai fazer sentido para vocês. Cuidado que eu sei que já tem muita gente que investe aqui no Inter que está acostumado com um CDB de liquidez diária. Esse CDB é um caso à parte que a gente criou aqui e que vocês podem resgatar sempre que quiser. Mas a grande maioria desses investimentos, dos CDBs, as LCIs, as LCAs, por exemplo, você só consegue resgatar esse dinheiro no vencimento, a não ser que o banco faça uma oferta para resgatar isso antes para você. Mas é melhor você não contar com isso porque não acontece para todos os produtos e para todo mundo. Então saiba que na hora que você está escolhendo um produto de renda fixa, você tem que olhar a data de vencimento, você tem que olhar qual que é ali a rentabilidade combinada, tá certo? E você tem que olhar também qual que é o emissor, qual é o banco que está emitindo esse CDB ali. Um ponto que ajuda muito é que esse tipo de investimento é um tipo de investimento que é garantido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que nada mais é do que uma espécie ali de poupança do sistema financeiro entre vários bancos, porque se um banco, por exemplo, não conseguir cumprir com os compromissos que ele fez ali com os clientes, você tem esse fundo garantidor que devolve até R$250 mil por instituição e por CPF. Então cuidado com isso, R$250 mil por instituição, por CPF, ok? E isso não vale para todos os investimentos, vale para alguns. O CDB, LCI e LCA, que estão dentro da renda fixa, são cobertos, ok? Então começamos do básico. Dentro de renda fixa, a gente ainda tem outros tipos de investimento. Eu não vou passar por todos, mas aqui eu quero chamar a atenção também do Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa do governo, na verdade, para poder facilitar ali a venda do que a gente chama de títulos públicos, que nada mais é do que títulos de dívidas do governo, onde você empresta dinheiro para o governo da mesma forma vai combinar com você uma maneira de remuneração
pode estar vinculado à inflação, pode estar vinculado à Selic, ou pode ser um valor pré-fixado também. E aí você tem ali a garantia, vamos dizer assim, de que o governo vai dar uma forma de te pagar isso na data de vencimento específico. Geralmente são datas de vencimento um pouco mais longas do que o que a gente tem lá no crédito privado, no CDB, que é 1 ano, 6 meses. O Tesouro geralmente são 4 anos, 5 anos, 10 anos e por aí vai, você vai ter várias opções. O Tesouro é bem parecido ali com os CDBs, só que tem uma diferença importante que ele você pode resgatar a qualquer momento e o dinheiro está na sua conta ali em 1 dia ou 2 dias úteis no máximo depois que você resgata. Porém, cuidado, existe o Tesouro Selic que muitas pessoas usam para reserva de emergência, que todo dia se valoriza, mas a gente também tem o Tesouro pré-fixado e o Tesouro vinculado ao IPCA, que eles oscilam de valor até chegar na data de vencimento. Então eu estou cansado de ver gente postando ali na rede social, falando, nossa, eu investi num Tesouro IPCA mais 2035, eu achei que era renda fixa e que ele só ia valorizar, mas ele está perdendo valor. Aqui tem uma série de coisas ali que influenciam, como a taxa de juros futuro, coisas que são um pouco mais complexas e que eu não vou entrar nesse tema agora. Mas é importante que você saiba, se você for investir, você está começando agora, for investir num Tesouro IPCA ou num Tesouro pré-fixado, saiba que eles vão te dar de forma garantida o que foi combinado somente no vencimento. Antes da data de vencimento, se você vender, você pode tirar mais do que o combinado ou menos do que o combinado, podendo ficar, inclusive, no negativo, tirar menos do que você colocou. Então, cuidado com as suas escolhas. Aqui a gente está dando uma pincelada para você entender. Então, essas são as duas grandes categorias de renda fixa. O lado de crédito privado, com CDBs, aquela sopa de letrinha, e o lado do Tesouro. Você ainda poderia ter o que a gente chama de fundos de investimento, que ao invés de você escolher diretamente qual o produto que você quer, você delega essa decisão para um gestor de fundo. Nesse caso aqui eu estou falando um gestor de fundo de renda fixa exclusivamente. Esse gestor tem lá uma equipe de 20, 30 pessoas e o que ele vai fazer? Ele vai pegar um pouquinho do seu dinheiro, um pouquinho do meu dinheiro, um pouquinho da outra pessoa, todo mundo que investiu ali foi comprando cotas desse fundo, ele vai pegar esse dinheiro todo, vai comprar CDBs ou vai comprar vários tesouros no mercado com o dinheiro de todo mundo, e ele vai construir a carteira dele ali para ter uma rentabilidade legal. À medida que essa carteira dele vai rendendo, esse fundo vai crescendo e oscilando, o seu resultado também vai tendo esse reflexo ali. Então, o seu dinheiro no fundo vai rendendo conforme o desempenho que esse gestor for construindo. Então, também é uma maneira de você investir sem ter que necessariamente saber escolher e ficar olhando cada um dos ativos. Uma das grandes vantagens do fundo é você ter um time especialista tomando conta disso para você. E uma outra vantagem legal é que muitas vezes você consegue rentabilidades que você só conseguiria, por exemplo, num CDB de 2 ou 3 anos, você consegue essa rentabilidade no fundo, mas o fundo te dá um tempo de resgate muito menor. Ao invés de você ter que deixar o dinheiro preso lá por 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente tem diversos fundos de renda fixa que te devolvem o dinheiro no mesmo dia, em 2 dias, em 15 dias ou até 30 dias, mas geralmente prazos relativamente curtos. Então, é mais um tipo de investimento que a gente tem para diversificar a nossa carteira. E nada impede de você ter um pouquinho de CDB, um pouquinho de tesouro e um pouquinho de fundo. Muitas vezes você compartilhar essa decisão ali com o gestor ajuda no desempenho da sua carteira. Bem, já falei um bocado de coisa, expliquei aqui sobre renda fixa, o básico. Vamos entender um pouquinho agora sobre o outro lado da moeda, que é a renda variável. Na renda variável, pessoal, o que acontece? Você não está emprestando dinheiro para ninguém. Você, na verdade, está comprando uma parte de um negócio. Esse negócio pode ser um negócio imobiliário, através de fundos imobiliários, por exemplo. Isso pode ser a negociação de uma empresa, onde você está se tornando sócio de uma empresa como uma Petrobras, uma Vale e tantas outras empresas que a gente tem. E quando você se torna sócio de um negócio, o desempenho que você vai ter vai depender de como essa empresa está indo no mercado. Se a empresa está dando lucro, ela vai distribuir parte desse lucro para você porque você se tornou sócio. Se a empresa não está dando lucro, ela não pode distribuir o prejuízo para você. Você, como acionista ali,
tá? Você não vai receber esse prejuízo, você não vai ter que botar mais dinheiro no mercado para cobrir isso. Porém, quando uma empresa começa a dar prejuízo, ela passa a valer cada vez menos. E quando você está comprando uma ação, você está pagando o preço que ela vale. Se dali para frente ela começa a dar prejuízo, ela vai perder valor no mercado. E aí você vai perder dinheiro porque a sua ação está caindo de valor se você vender. Então, tem que entender que são riscos completamente diferentes. Enquanto na renda fixa é mais conservador e você já tem uma previsibilidade do ganho, mas você pode ganhar talvez menos, na renda variável você não tem tanta previsibilidade assim do ganho, tem muita coisa que influencia, mas você tem um potencial de ganho muito maior ao longo do tempo. Então, a gente tem que definir aqui o que faz parte do nosso perfil, como que isso agrega valor para a gente, e um não exclui o outro. Você pode dividir a sua carteira entre renda fixa, renda variável, você pode ter fundos, e da mesma maneira que a gente tem fundo de renda fixa, a gente tem fundo de ações, e a gente tem um fundo ali que é mais ou menos uma metade de cada um desses, que é o que a gente chama de fundo multimercado, que geralmente tem 70% do dinheiro alocado mais em renda fixa e até 30% do dinheiro que pode estar alocado em ações, dólar, fundos imobiliários, tá? Outros tipos de investimento. É praticamente já um fundo diversificado. Então, olha só, pessoal, a quantidade de coisas que tem aqui. E vocês podem ter certeza que tem muitos outros ativos, mas que não dá tempo da gente falar de tudo aqui. O que eu vou mostrar para vocês, então? Eu vou mostrar um pouquinho, na prática, como que a minha carteira está dividida hoje. Obviamente que eu não vou mostrar para vocês aqui todos os valores, mas vocês vão conseguir ver aqui os ativos, vão entender como é que isso fica dividido no aplicativo do Inter, para vocês terem uma noção melhor, e aí a gente vai falar aqui de alocação, beleza? Vamos lá para a gente poder conferir. Bem, vamos lá. Estou aqui no Super App do Inter, vamos clicar aqui em investir. Vocês estão vendo aqui, os valores estão tampados, mas você tem uma série de menus aqui. Se você quisesse, por exemplo, clicar em ver todos, você já teria as opções de investimento que a gente tem. Então temos aqui, por exemplo, nos meus preferidos, renda fixa, fundos, ações que eu acabei de explicar. Você tem a oportunidade também de estar investindo em ações nos Estados Unidos. Você tem aqui também previdência privada, que a gente já falou, o próprio Tesouro Direto, o Meu Porquinho para quem está começando. São muitas oportunidades aqui que a gente tem. Bem, no meu caso, eu já montei a minha carteira, eu já estou investindo tem bastante tempo. Lá em cima fica geralmente o nosso saldo e eu posso clicar aqui em ver carteira, tá? E ele vai me mostrar quanto eu tenho investido no Brasil, nos Estados Unidos e em cripto. E olha só que interessante, independente do valor que eu tenho aqui, a gente já consegue ver as divisões das carteiras. Lembra, a minha divisão não necessariamente é a melhor divisão para você. Isso aqui está baseado nos meus objetivos, no meu fluxo de capital de dinheiro que eu estou entrando, tá certo? Então é sempre bom você lembrar que não adianta você copiar de outra pessoa. Então olha só, está escrito aqui para mim, renda variável, 17% da minha carteira está em renda variável. 24% está em renda fixa. 35% está em fundos. 17% está em tesouro e 5% está em previdência privada. Então aqui vocês já começam a perceber que é uma carteira diversificada. Nada está aqui em 5 categorias diferentes. E dentro de renda variável ainda tem o dinheiro que está nos Estados Unidos também. Tá? Tudo feito aqui de forma simples pelo nosso Super App. Vou abrir para vocês aqui, ó, renda variável. Ó, quando eu abro aqui, aparece até o nome dos ativos, e eu repito, não se apeguem a isso, tá certo? Vocês não sabem quando que eu comprei, quando que eu quero vender, quanto que eu tenho. Então, não use isso aqui de parâmetro para poder copiar. Eu quero só que vocês entendam a distribuição dentro de uma carteira. Então, olha só, no que eu tenho de renda variável, eu tenho 13%, por exemplo, do meu dinheiro nessa primeira ação, que é Vale, outros 13% em VEG, 13% em Magalu, 8% em Intelbras. Então, tem uma série de empresas, ok? SLC, que é uma empresa do agronegócio, Weber Kepler, várias empresas em proporções diferentes aqui. Cada uma de acordo com o momento onde eu investi, o que eu estudei, por aí vai. Para baixo, pessoal, além dessas ações,
eu vou ter também os fundos imobiliários, que a gente chama aqui carinhosamente de FIIs, os fundos de investimento imobiliário. Então tem aqui também alguns fundos, tá bom? Com divisões a 8%, 7%, 4%, ok? E aí o que vocês têm que parar para pensar? Uma pergunta muito comum é a seguinte: quantos ativos eu tenho que ter na minha carteira de renda variável? E a resposta varia de acordo com cada pessoa. A minha resposta é o seguinte: você tem que investir numa quantidade de ativos onde, primeiro, você conheça esses ativos. Não sai comprando qualquer ação de uma empresa que você não sabe nem como que ela ganha dinheiro e nem como que ela toma prejuízo. Segundo, se você sair investindo aqui, eu já vi pessoas assim, em 20, 30 empresas de uma vez, e você trabalha com uma outra coisa que não é nem investimentos, dificilmente você vai conseguir acompanhar o que cada empresa faz e qual a situação de cada empresa. Só para vocês terem uma noção, no nosso time aqui, que é dedicado a isso, trabalham com isso todo dia, a gente tem mais ou menos um analista para cada 2 ou 3 setores no máximo. E ele fica aqui analisando e fazendo isso. Então você imagina você ter uma carteira com 30 ações diferentes. Você não vai conseguir acompanhar. Então é importante que você entenda aqui. No meu caso, geralmente em ações, eu tenho aqui entre 8 e 10 ações no máximo. Não passa muito disso. E olha que eu trabalho com isso todo dia. Então pensa qual vai ser a quantidade aqui de ativos que você vai conseguir investir, estudar sobre essas empresas, acompanhar relatórios para vocês poderem saber. Em fundos imobiliários, a mesma coisa. A gente tem também aqui alguns fundos imobiliários diferentes que são como empresas. Então, se você não conseguir acompanhar aquele galpão do fundo imobiliário, quais são os shoppings que tem dentro de um fundo imobiliário, você também está correndo um risco enorme. Sabe por quê? Porque o risco vem daquilo que você não sabe. Então, se você não está acompanhando o que você está investindo, a qualquer hora você pode perder dinheiro. Então, cuidado, pessoal. Renda variável te dá muitas possibilidades, mas não é brincadeira, não é para você ficar investindo no que o vizinho falou, um amigo que ouviu falar, não é por aí. A gente tem relatórios especializados aqui no Inter que vão te dar muito embasamento para você estar fazendo isso. Bem, já explicamos aqui um pouquinho sobre renda variável, vamos dar uma olhada aqui em renda fixa. Olha só, tem algumas opções. Então eu tenho uma parte da minha carteira que está num CDB de liquidez diária. Se eu precisar de dinheiro a qualquer momento, eu posso pegar. Então lembra daquilo que eu falei do prazo. Você sempre tem que ter um dinheiro que você pode ter que utilizar no momento mais próximo. Depois eu tenho aqui um CDB Will, que está para um prazo mais longo. Tenho aqui também LCIs, que são muito interessantes, porque geralmente elas rendem um pouco mais do que o CDB, quando a gente está falando do mesmo prazo. Só que tem que tomar um cuidado e que recentemente eu vi muita gente fazendo coisa errada. A LCI, pessoal, por regulamentação, ela não pode ter um prazo de resgate menor do que 90 dias. Então você nunca vai achar uma LCI de liquidez diária. Então cuidado, se você investiu numa LCI, no mínimo você só vai encostar nesse dinheiro de novo daqui a 90 dias. E geralmente, por conta desse prazo, você recebe um prêmio maior por isso do que se você deixasse num CDB de liquidez diária. Então, isso é um fator muito importante. Quando a gente pensa aqui em as variáveis que a gente tem muita gente que fala assim: Joe, eu quero a maior rentabilidade, eu quero poder pegar a hora que eu quiser e eu quero risco zero. Isso não existe, pessoal. Você tem que abrir mão de alguma coisa para você ter outra. Então, se você puder deixar o dinheiro preso por mais tempo, geralmente você vai receber um prêmio maior, uma rentabilidade maior por isso. Então, se o dinheiro está preso, você está recebendo rentabilidade. E você pode até correr um risco baixo para isso. Ah não, Joe, eu topo correr um risco mais alto, mas também a hora que eu quiser eu tenho que pegar esse dinheiro de volta. Tudo bem. Então você está trocando ali a tranquilidade, o conservadorismo por risco. Como você está topando muito risco, você também vai poder pegar esse dinheiro com mais velocidade se você quiser, mas você tem que saber que pode ser que você vai pegar esse dinheiro também e pode tomar prejuízo, exatamente por conta dessa liquidez. Então, sempre pensa, você quer mais rentabilidade? Ou você vai ter que dar tempo para o dinheiro, ou você vai ter que correr risco. Não tem outra solução. Tá? Se você não der uma dessas coisas, você provavelmente vai ter uma rentabilidade mais conservadora.
E tá tudo bem se o seu perfil for assim. Você só tem que ter consciência disso. Beleza? Bem, já falamos aqui também, né, do meu porquinho, então tem a LCI meu porquinho turbinado, 90 dias. Fundos. Tenho aqui, ó, alguns fundos. Fundos de renda fixa, como eu expliquei, que estão escolhendo ativos para mim. Fundos aqui relacionados à inflação, fundos relacionados a debêntures que são isentas e até fundos de renda variável, como esse aqui que eu tenho, por exemplo, da Tax Selection, que é um fundo de BDRs, ou seja, ele investe em ativos que estão no Brasil, mas que estão lastreados em ativos que estão sendo negociados lá nos Estados Unidos. Ainda tenho também aqui Tesouro Direto. Então tenho 3 tipos de tesouro, um para 2025, um para 2045 e um para 2035. Repara aqui que um é pré-fixado e 2 são vinculados à inflação. Geralmente, quando o prazo é mais longo, a gente se protege da inflação, porque a inflação é menos previsível. Quando o prazo é mais curto, a gente pode correr um pouquinho mais de risco e escolher algo pré-fixado. Então, pensa nisso também, nessa diversificação. E por último, eu tenho aqui a minha previdência, tá certo? Que eu faço aqui investimentos recorrentes de forma automática. Todos os meses debita da minha conta aqui um dinheiro para poder estar investindo também. Então, pessoal, depois que a gente já passou, já abriu aqui, o que vocês têm que parar para pensar? Essas porcentagens que estão aqui do lado, dividindo cada uma das categorias de investimento, você tem que escolher isso pensando naqueles pontos que a gente falou. Primeira coisa que você tem que fazer é começa da base. Ao invés de você começar a escolher a sua carteira através da renda variável, começa montando a base pensando: quanto do meu dinheiro eu tenho que ter em reserva? Quanto do meu dinheiro eu tenho que ter aqui de forma garantida, segura, para eu dormir tranquilo? E quanto desse dinheiro que eu posso precisar de forma imediata, daqui a um dia, daqui a 2 dias? Aí você monta essa base, ok? Geralmente isso aqui fica mais ou menos na ordem de 50% da carteira dos investidores, pelo menos. Então você monta a sua renda fixa. Você pode complementar essa renda fixa com fundos de investimento também. Então você pode colocar ali fundos de investimento de renda fixa, tá? E dentro disso aqui eu já estou incluindo também Tesouro Direto. Então pensa que isso aqui é uma classificação geral que a gente está trazendo. Depois você vai subindo essa sua pirâmide. Aí você pensa na metade dela. Fundos multimercados, fundos imobiliários, tem um pouco mais de risco, oscila um pouco mais do que a renda fixa. Quanto tempo esse dinheiro teria que ficar preso lá? Qual o risco que eu estou aceitando assumir? Será que vale a pena eu colocar 10% do meu patrimônio? E aí pensa sempre assim: minha carteira total tem 20 mil reais. Se eu colocar aqui, por exemplo, 5 mil reais em fundos multimercados e fundo imobiliário, se esses 5 mil reais, esse mercado movimentar 10% para baixo, eu perderia inicialmente, eu teria uma oscilação inicial de 500 reais. Eu ficaria confortável se meu patrimônio diminuísse 500 reais? Eu tenho um patrimônio de 20, coloquei 5 dentro de fundos imobiliários, isso aqui oscilou 10%, eu perdi 500 reais. Estou confortável? Se você acha que está confortável, ok? Beleza, você vai montando a sua carteira. Se você parar para pensar que não está confortável, talvez seja o momento de você diminuir isso aqui. E uma coisa, pessoal, é na hora que a gente está planejando. Outra coisa é na hora H que a gente está no mercado e a gente está vendo de fato o que está acontecendo com o nosso dinheiro. Então, cuidado, seja um pouco frio, cuidado com as emoções na hora de você montar. A mesma coisa vai valer ali para renda variável quando você vai para ações, por exemplo. Quanto de dinheiro você vai colocar lá? Ações, dentro do que a gente trouxe aqui, é a parte que mais oscila, tá? Então você vai ver oscilação nesse patrimônio, pensa quanto que isso pode oscilar. Se cair 20%, quanto você perderia do seu dinheiro, ok? Então pensa o lado negativo, porque se você estiver confortável com o lado negativo da história, o lado positivo, que é a tendência no longo prazo, só vai te trazer felicidade. É fácil a gente ficar com dinheiro investido quando esse dinheiro está rendendo bem. O difícil é quando o negócio não está saindo do jeito que a gente planejou e a gente quer tirar esse dinheiro antes da hora por medo. Então se planeja, ok? E aqui sempre vale eu lembrar para vocês, nós temos uma equipe inteira aqui de research
que faz carteiras. A gente tem carteira de BDR, carteira de ações, diversas carteiras ali para vocês pararem para pensar e analisar isso aqui, entender como que esse time escolhe, porque eles trazem a explicação. Então fica muito mais fácil de você entender. Então assim você já vai conseguir saber aqui quanto que você vai colocando em cada categoria dentro da sua carteira de investimentos, pensando no seu objetivo, seu perfil de liquidez, ok? E o seu perfil também de risco. Isso vai fazer toda a diferença. Agora, se você quer entender realmente sobre cada um desses ativos, se você quer ver eu montando uma carteira de investimentos e explicando ativo por ativo aqui com uma recomendação da Interinvest, eu sugiro que você assista a nossa outra websérie, que seria uma sequência dessa aqui, que chama Investindo na Prática. Você pode considerar que é o passo 2 do Finanças na Prática aqui. Depois que você já fez todo esse dever de casa, você vai para ela. Eu vou deixar o link aqui, pedir à produção, para já colocar aqui para vocês terem acesso. Tá na descrição. E é ali a nossa websérie onde eu explico cada um desses ativos, por que eu estou escolhendo, e eu coloco R$5.000 do meu próprio bolso, fazendo esses investimentos e mostrando para vocês semana a semana como é que está sendo a rentabilidade disso, o que aconteceu que fez variar. Então eu tenho certeza que para quem já chegou até aqui, é uma grande continuação que vai ser muito boa para vocês. Bem, então chegamos ao final da nossa websérie Finanças na Prática. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham compartilhado, enviado isso aqui para todo mundo que precisa fazer uma organização financeira, precisa de pensar e elaborar os seus objetivos. Aqui você viu que eu mostrei vários aplicativos que ajudam você a calcular esse objetivo, saber quanto você tem que guardar por mês. Lembra da ferramenta Bússola que a gente colocou lá no app para vocês separarem os gastos e os ganhos também todos os meses. Isso vai ficando de uma forma automática. Em breve, pessoal, ainda não deu tempo, mas em breve vocês vão ter também ali, tá, o Bússola para o seu cartão de crédito. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Você poder classificar, ter tudo separadinho. Então, com isso, você sabe que na palma da sua mão você consegue organizar a sua carteira de investimentos, você consegue organizar os seus ganhos e os seus gastos e você consegue entender aqui qual que vai ser o seu caminho, o seu plano para conquistar todos os seus sonhos. No mais, se você tiver ficado com qualquer dúvida nessa websérie, deixa aqui nos comentários, não só eu, mas nosso time todo está aqui preparado para poder responder as suas dúvidas. E eu espero e aguardo vocês aqui numa próxima temporada de Finanças na Prática ou Investindo na Prática. O importante é vocês saberem que vocês podem contar com a gente. No mais, muito obrigado e até a próxima.